Olá a todos que estão chegando. Vou baixar aqui um pouquinho o áudio. A gente Américo já solicitou a participação, já estou incluindo ele. Deixa eu só iniciar aqui para vocês poderem entender um pouco. Esse mês eu estou fazendo umas lives sobre fotografia de viagem, né? A gente está unindo dois conteúdos que são muito difundidos na internet, pelo menos na minha bolha, que é viagem e fotografia. Então, todo mundo que gosta de fotografar, gosta de viajar, fotografar só a viagem e vice-versa. E eu chamei alguns convidados e hoje a gente vai falar um pouco com Américo Nunes. Alguns recados para vocês. Essa live ela vai estar disponível semana que vem, sexta-feira, no YouTube, assim como a live da semana passada vai estar disponível sexta-feira, depois de amanhã, no YouTube. Porque no YouTube que você consegue botar para ouvir essa conversa, esse bate-papo divertido, enquanto você pode trabalhar, né? Quando é no Instagram ou você vai usar pelo celular, você tem um pouco de dificuldade, que ou você usa o YouTube ou o Instagram, ou você usa outra coisa. Não dá para fazer ainda um podcast com essas ferramentas. Então eu coloco lá no YouTube justamente para poder facilitar esse acesso de vocês a esse conteúdo. Então deixa eu aceitar aqui Américo Nunes. E eu queria saber se o áudio está ok, né? Sinaliza, por favor, se o áudio está ok, se está funcionando direitinho. Olá, Américo, tudo bem? Américo? Tá me escutando bem, senhor? Tá me ouvindo, Américo? Ou tá fazendo que nem Lucas? Fingindo que tá falando pra gente... Eu tô ouvindo os ruídos aí no teu lado daí. Testa o áudio aí. Pronto, tô ouvindo as batidas aí. Certo, obrigado, gente. Vocês estão avisando aí. Então, Américo Nunes, tá ruim o áudio do Américo. Dá um sinal de vida. E agora? Ok, beleza, estamos ouvindo. Tá ótimo. Foi o tripézinho aqui, rapaz. Tampou o microfone, vê que detalhe. Bem desenhado, bem desenhado. Então... Aí ficou torto agora. Tudo bem aí. Não tem problema não, que o meu também tá torto. Aí o macete é você tirar os quadros que tem no fundo, ou então botar tudo um pouquinho inclinado pro lado, que ninguém percebe. Vou ficar assim. Então, só para avisar antes que a internet aqui não é muito boa, pode ser que eu acabe... Tem um delay, né, aquele famoso delay, então pode ser que às vezes eu fale, te interrompa e vice-versa, mas a gente vai se ajeitando. Então... Essa questão dos dois temas, eu chamei a Américo, a gente já teve conversa esse mês com a menina da câmera, que é Clarissa Ribeiro, já falou com o Lucas Emanuel, que é o nosso amigo em comum, e hoje eu estou falando com Américo, que a gente já fez alguns trabalhos juntos, já fotografou junto, a gente tem umas amizades em comum. E Américo tem um trabalho muito bacana de fotografia, ele teve a oportunidade de viajar para alguns lugares, e a gente vai justamente abordar esse tema, né, que eu tenho umas curiosidades para um desses lugares que ele foi. E Américo Nunes, né, @Américo Nunes, tem o Instagram, não é isso? Isso. Tá. Segue aí, eu queria Américo Nunes, e também tem o @Moidefoto. @Moidefoto, certo. Eu queria que você se apresentasse, né? Como é que você chegou nessa... minha câmera caindo também. Eu queria que você se apresentasse como Américo Nunes, né? Como é que é? Contasse um pouco dessa sua história de fotógrafo, né? Essa carreira sua. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de fotografia. Eu lembro... Eu tenho uma lembrança muito antiga, a mais antiga de fotografia, acho que eu tinha uns 5 anos. E teve uma semana de atividades complementares do colégio, ou algo do tipo, não sei se é esse o nome, que você podia escolher aulas fora das suas aulas normais. Era pintura, teatro, acho que, não sei, animais, dança, tinha de tudo. E eu escolhi fotografia. E muito novo ainda. E até hoje eu lembro dos conteúdos que foram passados nessa aula. Eu lembro a professora falando
de fotografia, obviamente para criança, né? E coisas de como, assim, você colocar a mãozinha, tinha até aula prática. Queria muito encontrar essas fotos, né? Porque era foto analógica. E aí, sei lá, colocar a mãozinha assim, você um pouco mais na frente, o seu coleguinha lá no fundo, e é como se ele tivesse na sua mão e tal. Então, para mim, foi muito mágico essa experiência com fotografia. E na minha casa, depois mais velho, né? Meu pai sempre teve câmera de filmagem, a minha mãe sempre me levou para fotografar na Foto Beleza. Então, assim, quando eu entrava na Foto Beleza, para mim era Disney. Para quem não conhece, a Foto Beleza é uma loja bem tradicional daqui do centro da cidade que faz fotos há 70 anos de foto 3x4, casamento, batizado. E aí eu Eu já sempre ia ia perguntar o que que era. E meu avô também, por parte de mãe, ele é fotógrafo. Ele era fotógrafo, a ponto de ter um laboratório de revelação em casa. E a fotografia sempre teve realmente andando lado a lado comigo. Eu comecei assim profissionalmente mesmo a ganhar dinheiro com fotografia, acredito que em 2009, 2010, e estou aí até hoje na luta. Nossa. Então, eu nem sabia disso. Já tem meio que já está na terceira linhagem da família que tem esse contato com fotografia, né? Infelizmente eu não vivi muita fotografia com meu avô. Uhum. Ele, assim, eu passei, acho que ele faleceu tem uns 3 anos. Mas, não sei, acho que não me atentei a isso, de conversar sobre fotografia com ele, de fotografar. Ele já não fotografava mais, mas, mas tinha os equipamentos antigos, que inclusive tem alguns aqui e tal. E minha mãe sempre contava as histórias, né? Dela criança, ele fotografando. Tem fotos maravilhosas da família de 70 anos atrás, 50 anos atrás, que meu avô fazia. Ele era fotógrafo da família, entendeu? Ele não trabalhava com isso. Ele era professor, mas a fotografia era um grande hobby dele. Uhum. E, Falando essa parte saudosista, né? Eu recebi uma câmera que era do meu avô. Eu nem sabia que ele fotografava, que ele tinha câmera. sim, Porque a lembrança que eu tenho do meu avô, já faleceu tem, sei lá, tem um tempo. Acho que deve ter mais de 10 anos. A lembrança que eu tinha dele é que ele já era cego, ele não enxergava. eita, Então, como é que eu ia imaginar que ele fotografava ou gostasse de fotografia? Apesar de pintar, fazer todo o trabalho de arte plástica, era um artista. E eu recebi uma câmera, né, tem uns 2 anos, uma câmera dele antiquíssima, né? 1915, a câmera tem mais de 100 anos. Eu falei, pô, massa, né? Eu nem imaginava que ele tivesse esse contato de fotografar, de fazer toda essa experiência. E falando em questão de linhagem de família, meu pai também fez um curso de fotografia ainda, mas quando era mais jovem, né, com câmera filme, né? O digital veio depois. E eu não cheguei a usar a câmera, não tinha muito contato com fotografia. Na verdade, eu achava a fotografia uma parada meio sem graça quando era mais novo, que era só apertar um botão. Depois é que eu fui entender o que era, é mais ou menos nesse período de 2010 que eu comecei a me especializar e trabalhar comercialmente, né, como sim. você. Diga, travou? Não, eu ia comentar, é um privilégio, né? Não sei você, mas eu, que tive fotos e filmes, né? Filmados pelo meu pai com aquelas câmeras gigantescas VHS. E hoje em dia, a Aham. criança tem, em 2 semanas, tem mais fotos que a gente, né? Já nos celulares. Mas, E você pode usar o celular de maneira muito prática, né? Antigamente você tinha que fotografar, arrumar um laboratório que revela. Se bem que antigamente tinha mais laboratórios, né? Mais essas possibilidades de você revelar em shopping em 45 minutos. E o contato que eu tive também foi com essas câmerazinhas de plástico. Nunca tive muito contato com câmera grande, né? Que era um negócio muito salgado, muito caro. com certeza. Mas essa ideia, né, de você voltar no tempo e saber que você tem o pai ou avô com aqueles filmes, você pode revelar, é um negócio bem, como é que fala? Não chega a ser intrigante, mas é interessante você imaginar como era a fotografia naquela época e assim vai. Deixa eu te começar pela primeira pergunta.
é que eu tô com medo da gente começar a falar de saudade, de fotografia e câmera, a gente E sair chorar. um pouquinho do tema. E chorar também. Que o legal da fotografia, ela remete muito a isso. E a fotografia de viagem, né, que andei revendo alguns materiais que eu tenho de viagem, etc. E você acaba viajando, né, sentado, vendo as Nova. fotos e etc. E você já viajou bastante por aí, né? Eu sei que você tem umas viagens tanto aqui para o interior, e para fora também. E eu queria saber qual foi a sua viagem mais longa, né? Qual foi a sua viagem que você passou mais dias fora da sua casa, fora da sua sede, sua base? Ó, viagem fotográfica ou viagem qualquer? Não necessariamente precisa ser uma viagem fotográfica comercial. Pode ser uma viagem que você foi passear e levou a câmera e fez umas fotos massas no local. Entendi. Eu fiz uma que não foi bem um passeio, mas eu morei nos Estados Unidos. Eu acho que eu fiquei 4 meses lá. Eu nem E, sabia disso. Mas continua. e foi em 2011. Então eu já fotografava. Não era tão assim, digamos, profissional. Profissional no sentido de viver da fotografia. Mas eu já tinha minha Aham. câmera profissional. Mas eu imagino hoje, se eu estivesse viajando para os Estados Unidos, passando 4 meses lá, como a minha cabeça já era outra no quesito fotografia. Lá era meu negócio escanteado. Quando dava, eu levava a câmera para algum lugar. E, e aí, com relação a viajar comercialmente, eu acho que foi essa viagem mesmo que a gente já conversou, que foi para Cuba. Eu fiz uma viagem México mais Cuba. E aí acho que durou uns 10 dias, não lembro direito. Que aí eu fui contratado mesmo para fotografar um casamento no México, com uma de foto. E aí depois eu emendei para Cuba, que aí eu fiz uma viagem sozinho, pensando 100% em fotografia, sozinho em Cuba. Já fui com as ideias de Massa. foto, projeto e tal. E aí foram essas 2 viagens. Aproveitando o gancho, né? Tem muita foto que a gente faz no esporádico. Vai viajar e fotografa e tal. Mas como você viaja a passeio turismo, você geralmente vai para o lugar porque você quer conhecer. Então você tem mais ou menos uma ideia, uma imagem do que é aquele lugar. Para essa viagem, como exemplo de Cuba, ou até essa viagem que você fez mais longa para os Estados Unidos, você chegou a fazer alguma pesquisa para ver alguns lugares, para saber como ia fotografar, ou ter uma ideia de imagem? Olha, o que eu sempre pesquiso é a questão do sol. Que horas o sol nasce no lugar, a posição. E realmente eu pesquiso o entorno, o que é que eu quero visitar. Na viagem de Cuba mesmo, eu fui pensando realmente em fotografia. Eu conheci uma escola de fotografia lá, Escola Massa. Criativa de Fotografia Cubana, alguma coisa assim o nome. Conheci o pessoal, é, passei com fotógrafo e tal do meu lado, andando a pé, fazendo fotos e tal. Mas assim, eu me planejei muito para fotografar na viagem de Cuba e todo o meu planejamento eu não executei nenhum. Assim, as ideias que eu tive de retrato, de lugar, nada. Porque lá eu me perdi em todos os sentidos e deixei para lá assim, tudo que eu tinha planejado. É bom, já passei por isso também, de você se organizar, se esquematizar, já traça o mapa, como é que vai fazer, para onde tem que ir e tal. Chega na hora, vou passear. Aí tu cancela aquilo tudo e você se permite, né, se perder naquele ambiente, Isso, naquela cidade, né? exatamente. Você fica parado. Eu lembro de viagem que eu fiz e tipo assim, tô cansado. Aí parava para comer um sanduíche, aí falava, pô, aqui dava uma foto massa. Aí você começa a entrar naquela loucura de fotografia e é meio que a câmera fosse você, né? Você começa a internalizar a fotografia e às vezes é legal você não fotografar, você ir lá só para poder observar Contemplar. aquela paisagem. Contemplar, exatamente. Agora, é engraçado esse negócio de mapa, de roteiro, porque nas primeiras viagens eu fazia muito isso, né? Não, porque né, você tenta economizar ali, economizar aqui, então você quer ver o máximo de coisas possíveis em, sei lá, condensar uma viagem que seria de 15 dias em 3 dias, para poder ver tudo. Geralmente é isso.
E às vezes você acaba estudando tanto o local, né, vendo tanto por imagem e fica um pouco viciado, né? Até tem que fazer aquela foto, Exatamente. dar um exemplo, Estátua da Liberdade, né? Vai todo mundo fazer aquela foto da Estátua da Liberdade, ou então aí o cara vai no Louvre só para ver a Mona Lisa. Aí, tipo assim, o quadro para fotografar a Mona Lisa tem 5.000 pessoas na frente, na fila para poder fotografar. Um quadro pequenininho, né? E tem um museu enorme, gigante em volta que a pessoa poderia estar visitando. Então é até um cuidado quando você vai fazer uma viagem, vai fotografar, você acabar não se viciando naqueles pontos para fazer uma foto que já é, de certa forma, difundida. E nas últimas viagens que eu fiz, eu me permiti mais. Então, em algum momento, até viagem aqui para Triunfo, né? Essa viagem me marcou muito, eu sempre repito ela. Eu não conhecia a cidade, eu sabia que tinha um teleférico. Eu falei, pô, me permiti passear na cidade e fazer as fotos. Eu tive uma visão, digamos que não contaminada do que é o cartão postal da Sim. cidade. Aí também é interessante você fazer isso, certo? E o mais importante, né? Se você for viajar para um lugar que você não conhece, é marcar rota de fuga, né? Hospital, local de emergência, o aeroporto. Você saber se você precisar sair, você saber para onde é que tem que ir. Nessa questão de viagem, né? Você falou da sua viagem mais longa, que foi para os Estados Unidos, e passou cerca de 4 meses lá. E qual foi a sua viagem mais curta, que você tenha feito tipo quase que um bate-volta, ou ficado um final de semana, que você acabou fotografando, ou foi propriamente para fotografar? Olha, eu tenho muita sorte, de ter alguns clientes corporativos e casamento com modo de foto que me deixa viajar para muitos lugares. E, mas não é tanta sorte porque já passei 24 horas no Rio de Janeiro, 24 horas em Belo Horizonte, 24 horas em Salvador. Então, para trabalhar em Carneiros, né, com casamento, em Pipa. Então, é muito comum eu fazer viagens bate e volta de, no máximo, um final de semana, de 24 horas. E quando eu tenho um tempinho, eu me permito a mudar a passagem, ficar um tempinho mais, para poder curtir. Foz do Iguaçu foi uma dessas experiências. Eu fui fazer um trabalho lá e eu ia ficar 30 horas, digamos assim. Cheguei de noite, o trabalho era no outro dia e ia embora, enfim, de noite novamente, 24 horas, então, fiz o cálculo errado. Mas aí, na véspera da viagem, É o tempo da espera do voo, da 30 horas. tragédias. Mas na véspera da viagem, a ficha caiu. Caramba, tô indo para Foz do Iguaçu, tudo pago. Tem as cataratas, tem o Paraguai, tem a Argentina, tem tudo. E aí eu mudei a passagem, fiquei mais uns dias e foi arretado. E é interessante, o legal de você também estudar o local que você vai, quando vai, principalmente para turismo, né? Às vezes comercialmente você não tem agenda para poder expandir esses dias. Mas às vezes o local que você está ali não é tão. Assim, é conhecido ou você já conhece, mas tem alguma cidadezinha ali perto que você pode pegar um ônibus ou um Ah, trem, sim. um transporte de 20 minutos e você conhece um local totalmente novo, né? E às vezes você não se liga nisso, né? Um dia a mais ou algumas horas a mais você fica no local, você consegue fazer essa visita e isso pode render boas fotos. Já tive algumas histórias dessa de estar num lugar massa ou então de querer ir para um lugar, mas não ter agenda. Coisa de se eu ficasse mais 4 horas num lugar, eu conseguiria visitar outra cidade, né? Isso às vezes é chato, mas a gente pode, como é que fala? Se der outra oportunidade para voltar no local e só para aquele lugar para poder visitar. Pois é, É, a questão de Cuba, eu fui para Cancún fazer um casamento lá, junto com o mod de foto. E aí, eu pesquisando sobre Cancún, vendo os mapas e tal, justamente fazendo essa pesquisa, quando eu estou no Google Maps e dou um zoom out, eu vejo que a ilha de Cuba é muito perto, é como, enfim, de um bairro para outro. Aí, meu Deus, é muito perto Cuba, de Cancún, no 100 caso. metros livres, né? Você ia lá. Aí eu procurei a passagem era muito barata, era como daqui para Salvador, 200 e poucos reais, uma hora de Aham. voo. Eu falei, não, vou para Cuba. E aí fiz o casamento em Cancún, fiz o backup nas nuvens e depois peguei um avião de Cancún para Havana e passei menos de uma hora no voo, impressionante. E aí, se eu fosse sair do Brasil,
Era R$ 5.000 a passagem. Eu pagando 200 e pouco, é uma passagem de ônibus para o interior daqui. Pois é, e foi de Aproveitei. avião. É interessante que esse negócio de custo de viagem, eu lembrei a primeira viagem que eu fiz também para fora, eu marquei que eu só queria ir para um lugar. Mas aí Sim. minha irmã falou, pô, por que você não pega um trem-bala, né? A gente não tá acostumado. E vai para outro lugar. Aí eu comecei a fazer os cálculos, dava tipo assim, 1h30 de viagem de trem, ou 2 horas. Para outro país. E para outro país, eu falei, meu irmão, peraí. Comecei a fazer as contas e replanejei minha viagem. Claro, voltei morto, né? Porque você anda pra caramba. Mas você consegue. Se você só abrir o Google Maps e der uma olhada assim, né? Fica mais fácil de você saber se dá ou não dá pra ir. Tem vários macetes. Mas é interessante essa ideia de você planejar a sua viagem, né? E às vezes está tão próximo, né? De você chegar lá ou voltar, que é interessante isso. Deixa eu te perguntar, né? Nem toda viagem é comercial, né? Mas a gente, como é fotógrafo, a gente sempre leva uma câmera na bolsa, na mochila, carrega para cima e para baixo. Tem alguma viagem para tu que você fotografou, né? Seja comercial ou não, que você imprimiria todas as fotos para poder ficar sempre na memória à vista? Já até sei qual é a tua resposta. Qual seria? Cara, a viagem de Havana foi surreal. Foi surreal. Mas também eu fui Ah, uma viagem para Minas Gerais e eu conheci muitas cidadezinhas do interior. Tiradentes, nem lembro o nome do restante. E que também Cidade foi del Rey, maravilhoso. Tiradentes, Eu Ouro peguei um Preto, aquele carro de circuito, né? Confins, né, que é ao norte de Belo Horizonte, e Tiradentes é ao sul. Então eu cruzei assim Uhum. algumas horas de estrada e a gente foi parando, eu e Suelen foi parando em algumas cidadezinhas e tal para tomar café, para, enfim, comprar fruta. E o interior de Minas Gerais é maravilhoso mesmo. E Minas é massa para tomar um cafezinho com queijinho. Minas é um Ter lugarzinho massa. queijinho lá é bom. Minas é um lugar massa. Eu tive a oportunidade de ir a Minas também, e assim, tudo, o interior tudo jeitosinho, né? Até lembro um pouco, tem tempo que eu não vou, mas essa ideia um pouco a arquitetura de Pernambuco, né? Essa arquitetura tipo Olinda, só que lá tem Colonial. alguns lugares que é mais, digamos que preservado, né? É como se você tivesse em algumas cidades, é como se fosse tudo Olinda, tudo igual, assim, aquelas casinhas. E é interessante isso, né, em Minas. É um lugar massa de viajar, traçar uma rota dessa e passeando por dentro. Você falou Minas e Cuba, tem alguma outra viagem que você tenha circulado assim para poder passear bastante? Rapaz, quando eu fui para Foz a trabalho, eu passei 3 dias, né? Hum. Aumentei um pouquinho. E eu me apaixonei por Foz, por aquilo tudo, Paraguai, Argentina. E eu voltei, acho que 4 meses depois, para turistar. E também me apaixonei pela região, até pelo Paraná inteiro. A gente fez uma viagem de ponta a ponta no Paraná, que acho que foram 12 horas de carro. E também deu para fazer muita coisa legal. É chão. É chão. Massa. É chão. Eu peguei uma vez, foi Poa, mas não foi viagem fotográfica, não. Eu fui de Poa a Horizontina. 9 horas de viagem, cruzando o estado, assim. Haja De coluna. leste a oeste. Dirigindo ainda. Aí eu não consegui ver a paisagem que eu tive que dirigir. E pergunta clássica, né? Você prefere carregar todo o equipamento na mochila ou só uma câmera pendurada no pescoço? Rapaz, eu já fui desse de. Eita, rapidinho. É que a cerveja tá molhando aqui. Aham. Aí, eu já fui desse de levar todo o equipamento, porque você vai para um lugar, assim, sei lá, Rio de Janeiro. E. Ah, não, mas eu tenho que levar a lente grande angular para fazer aquela foto debaixo do Cristo. Aí, eita, mas eu vou levar a tela objetiva para fazer um detalhe. Aí, quando vê, você tá com uma mochila de 9 quilos e que só vai usar praticamente uma lente. Mas hoje em dia, eu só viajo com uma câmera, que é uma mirrorless. Eu até deixei aqui, ó. E bem pequenininha, que eu uso ela na pochete. E é um Olympus. Inclusive a Olympus Certo. faliu, minha gente. A Olympus, o setor de câmeras da Olympus faliu. Espero que seja vendido. Sério? Foi, faliu. Tem uns 15 dias.
só vão se dedicar agora a equipamento hospitalar. Então aqui eu já eu vendo como se fosse raridade. Mas eu viajo com essa câmera aqui. Tem uma lentezinha também, uma tela que eu não uso muito. Que ela cabe numa pochete e para mim atende muito bem para viagem e qualquer outra coisa. Uhum. Massa. Eu sou do cara que carrega 11 kg de equipamento nas costas, mas ultimamente eu tenho carregado só duas. Eu tenho me poupado para carregar só 2 câmeras, uma câmera e 2 lentes. Olha a diferença, meu irmão. Tem que comprar um mirrorless. É absurdo, é absurdo. Eu nunca tinha percebido isso. Uhum. É muito grande a diferença, é muito grande. É muito grande. Eu confundi Olympus com Fuji, né? São marcas boas. Fuji tá. A Fuji. Decolando. É porque a Fuji tem uma linha de lente para TV e cinema que é muito forte. Total. Então acho difícil que ela chegue a pegar. Mas Olympus é a clássica Olympus Trip, né? Aquelas analógicas que todo mundo quer ter uma para carregar para viagem. Que justamente ela é pequenininha, portátil e ela é filme, né? Deixa eu te perguntar, né? Voltando ao tema de Cuba, né? Você viajou para Cuba, gostou muito dessa viagem. E as referências que a gente tem de Cuba, possa ser que seja um pouco diferente, né? E eu queria saber de você. Cuba tem aquela estética de carros antigos, né? Batendo pega na rua e pegando fogo, que nem Velozes e Furiosos. E aquela ideia de todo mundo tá fumando charuto, né? Tá saindo charuto em árvore. Conta um pouco mais dessa experiência de viajar para Cuba, o que tem em Cuba, né? Lucas falou aí de Cuba lançar, né? Cuba lançar, até cubanos, né? Aquelas piadas de quinta série. Nem lembrava disso, faz uns 18 anos que eu não escuto isso. Do até cubanos. Rapaz, por que pareça, eu não vi nenhum charuto para vender. Mas também não procurei, né? Porque não sou muito ligado, não fumo, nem lembrei disso. Mas tem muita cena clichê das mulheres assim, de vestidão, as senhoras centenárias sentadas fumando. E os carros também são maravilhosos. Não vi nenhum pega, infelizmente, igual a Velozes e Furiosas. Na verdade, eles são muito lentos, na verdade, para ter pega. Os carros de 50 anos. Mas é exatamente o que a gente vê nas fotos. Para onde você aponta, tem uma imagem para registrar, tem algo para você contemplar. Tem as pessoas muito felizes, é impressionante. Conversei com muitas pessoas lá. E eu fui assim de peito aberto. E quando as pessoas, antes de eu falar, achavam que era italiano, francês, sei lá. Quando eu falava que era brasileiro, o nariz. Eu peguei Quando eu cheguei no aeroporto, eu fiquei numa casa de uma família. Então foi uma viagem bem raiz, assim, não fui para hotel, eu fiquei numa casa de família. E aí ele falou, isso é massa fazer. Você tem transporte para vir para cá? Eu não tenho não. Você quer um transfer? Eu não cobro não, só vou mandar uma pessoa e você paga ela direto e tal. Ele deve ter uma comissãozinha, obviamente, né? Mas enfim. Aí eu não falando espanhol, não, quero. Aí eu falei assim para ele, mande um carro bem bonito para mim. Aí quando eu chego no aeroporto, era um carro importado, ultramoderno chinês. Eu queria um carro velho. Mandou um carro chinês. Parecia tipo parecia um Corolla. Um Jack, né? Entendi. E aí era uma motorista. Que deve ter custado a nota pra ele. E aí era uma motorista mulher. E aí quando eu falei que era brasileiro, ela olhou assim, brasileiro dessa cor? Brasileiro só tem negão. Não, tem não, senhora. Aí, mas, enfim, voltando aos carros, é exatamente isso. E é maravilhoso. Massa. É aquela ideia de cor também que a gente vê em paleta de filme. Eu sei que não é amarelado, né? Porque tudo que vem de Hollywood, tudo que é mais quente que os Estados Unidos, eles botam um tom meio amarelado. E tudo que é sinistro, ele bota ou azulado ou esverdeado. Parece que só lá em Los Angeles e tal, a cor do sol é certa, né? Os outros lugares tem essa variação. Aquela tinta inteira em Caribe é amarelo para os Estados Unidos, né? México é tudo amarelado. Tudo amarelado. Mas tem alguma coisa assim que você tem reparado de bandeira, de cor, alguma coisa
talvez festiva na cidade, porque, por exemplo, carnaval aqui a gente praticamente muda a cidade inteira, né? Bota bandeira e etc. Natal tem pisca-pisca. Você chegou a reparar que tinha alguma decoração, algum enfeite comum na cidade, assim, que tenha chamado a tua atenção? Olha, eu cheguei lá no dia 2 de maio, ou seja, um dia depois do Dia do Trabalho, que também é lá. Uhum. E é uma data muito festiva para eles, o Dia do Trabalho. Mas a cidade inteira é bandeira cubana, Fidel Uhum. Castro e Che Guevara. São as três Tá. coisas. É que nem no filme, então. Nem nos filmes, tá. E Só eles pra já também igual, confirmar. camisa de Havana, da marca da bebida Havana e tal. Eu acho que Aham. é, Bebida a conta e tem isso. aquele alfajor também, né? Eles fazem. Tem um doce específico lá. A Jornada da Ou Argentina. eu tô confundindo. O alfajor é da Argentina, mas tem, eu acho que é Havana, o alfajor Ah, também, né? é verdade, nem lembrava. É por isso que eu tô querendo saber, por isso que eu perguntei, mas não é não, né? O Não, alfajor é é a... Argentina, mas também se chama Havana. Exatamente. Tá, só pra confirmar. Beleza. Ah, o clima aqui de Pernambuco ele é muito estável, né? A gente tem sol o dia inteiro, né? 30, 35 graus. Quando bate 28, o pessoal já sai de casaco na rua. E a gente tem 2 períodos do ano, né? Um sol para cada recifense e período de chuva. Teve alguma viagem que você tenha pego algum clima estranho, que você tenha dificuldade de Tem. se adaptar, alguma coisa assim? Conta um pouco pra gente. Ah, teve um. Pronto, a viagem de Foz mesmo foi uma viagem de última hora. E eu ia passar 24 horas, né? Como eu falei. E o meu foco de fazer a bagagem era o meu equipamento, né? De trabalho. A mochila completa de equipamento. Coloquei qualquer roupa de trabalho e tal, camisa e tal. E viajei. Aí quando eu tava o avião quase aterrissando, o piloto fez: bem-vindo a Foz do Iguaçu, são 9h30 da noite. O clima no local é 4 graus. Eu juro, eu tava só. Gelou ali Eu olhei mesmo. assim, tipo, coloquei a orelha pra cima pra ver se eu tava. Pra ver se o som vinha melhor. Aí eu, puta que pariu. 4 graus. Acho que eu nem lembrava que fazia frio, né? Mas tão óbvio lá no sul. Aí. Uhum. Ah, não vou gastar dinheiro com casaco, pelo amor de Deus. Eu vou ficar 24 horas na cidade. Daqui que eu uso esse casaco de novo, daqui a 2 anos. Ah, não, eu aguento. E aí. Todas as fotos sairão tremidas. O dedo azul, o dedo azul. Enfim. Aí eu, não, vou aguentar, sou macho. Cheguei Uhum. na calçada do aeroporto, eu, puta que pariu, eu tô fudido. Eita, desculpa o palavrão aí, viu, minha gente? Uhum. Aí eu, muito, muito, muito frio, muito vento, meu nariz na hora pipocou, já ficou vermelho. Aí eu entrei no táxi e pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Que eu já começo a trabalhar amanhã de manhã. Se eu tenho que ir num shopping, né? Porque eu tava chegando de noite. Aí, conversando com o taxista conversando água. Aí ele falou que era da Paraíba, o taxista. Aí eu, rapaz, vou pedir ajuda pra esse cara. Aí eu fiz amigo, cortei lá a conversa dele. Eu fiz, olha, eu vim pra cá passar 24 horas e não trouxe roupa de frio. Eu sou de Pernambuco, estou desesperado. O que é que eu faço? Não tem algum lugar que consiga comprar alguma coisa no Paraguai? Você me leva lá. Aí ele, olha, tem uma feira de rua que só começa de noite. Tem problema você ir lá? Não é muito perto não do hotel. Não, pode ir, vamos para lá. Aí cheguei na feira de rua, rapaz, vizinho ao Paraguai. Ou seja, fiz uma feira de R$ 40. A calça de frio foi R$ 10, a luva foi 3, a touca foi R$ 5. Eu saí de lá equipado, assim, um robô. E não era longe do hotel, porque Foz é uma cidade pequena. Era tipo 5 minutos do hotel. Que depois eu fui outro dia a pé na feira. Mas aí essa foi uma experiência com clima, foi em Foz mesmo. E aí, inclusive, era tão frio que eu fotografando de luva, né? Acho que na outra live tu falou a dificuldade de fotografar de luva, que a gente perde o tato da câmera. Eu só deixava o polegar para fora, tipo, a mão toda na luva. Só pra poder rodar o... Mas era assim, era a única coisa do lado de fora do meu corpo, era o rosto e o polegar. Mas era muito frio, impressionante. Mas deu tudo certo. E o que é engraçado, né? A balaclava, né? A famosa touca ninja.
Eu achava aquilo exagero. Até você começa a sentir aquele frio, você entende que o pessoal bota o tecido aqui no Sim. rosto, né? O pano, porque corta, começa a cortar com o vento o A rosto. boca também. Então, dói. Começa a doer a cara da gente, o osso, o crânio fica doendo. De É um dentro pra negócio fora. incrível. Hã? De dentro para fora é a dor. De dentro pra fora, é um negócio que você para de. O nariz fica gelado ao ponto que você não sente mais o nariz. É muito engraçado. E o que é interessante da câmera, né? Tá aqui. Que eu não sei se você trabalha com o mesmo modelo que eu, mas quando você vai usar o disco aqui, o dial, né? Sei lá qual é o nome disso aqui, para poder girar, e você tá com a luva, o teu dedo fica rodando, né? Mas a luva fica parada, ou seja, só mexe dentro da luva, não mexe na câmera. Aí, às vezes, realmente é necessário você cortar ou tentar usar de outra maneira para poder controlar a câmera no frio. Só tem um negócio que é muito doido, que ou você aprende sofrendo, né? Porque isso você não vai ver na internet, né? Compre a luva tal para poder fotografar. Ou então você faz aquela pergunta, pô, por que custa tão caro uma luva para fotógrafo, né? Você só vai entender na hora. Você vai Tem comprar a umas luva luvas normal e não vai dar certo. que as pontas do dedo são de borracha, são touchable, né? Para usar celular e tal. E para poder grudar, essas são melhores para poder fazer esse tipo de movimentação, de ajuste de câmera ou eletrônico. E eu não sei se você passou por isso, mas eu cheguei a passar uma vez de você suar. A mão sua, transpira dentro da luva. E, velho, é horrível. Porque a luva ela encaixa e tua mão fica ensaboando lá dentro. A minha luva, como era muito safada, de R$ 3, metade Aham. de algodão já absorvia. Ah, beleza. Eu já tive uns detalhes de passar. É perrengue chique, né? Que a gente fala. Mas é engraçado. É história pra gente contar. Deixa eu te perguntar aqui. A gente já falou várias histórias, né? E eu queria que você tivesse mais alguma história engraçada, divertida, algum caos para contar, compartilhar com a gente. Rapaz, teve. A questão de Havana, que eu falei que me perdi em todos os sentidos, é que eu me planejei muito para a viagem, uma viagem sozinho para um país que você não fala a língua e tal, que tem todo aquele embargo. Dá medo. Eu achava que não ia ter comunicação com ninguém e tal, ia sumir vários dias. E aí eu baixei, me planejei no celular também. Então eu baixei o mapa offline do Google Maps de Havana. Eu baixei Uhum. o espanhol, o Google Translate offline também, para poder usar, já que não teria satélite, sei lá como é que era. E aí fui todo planejado para sobreviver, porque eu não falo espanhol. A gente pensa que fala espanhol, não sei você. Mas quando você chega no Não, meu amigo, é, aí é, foi o que eu falei no outro lado. Eu achava que sabia falar inglês, até chegar e precisar falar inglês com alguém. Você fica assim, meu irmão, você não entende, você acha que tá falando certo, a pessoa não entende, e dependendo da pessoa, não fica te sacaneando, que eu passei por isso. Mas continua aí. inclusive são duas histórias dessa viagem de Havana. Aí, quando eu cheguei lá, nada disso funcionou. Os mapas offline, nada. Eu não sei se, mesmo sendo offline, ele precisa mandar um sinal para o Google, um sinal muito mínimo, não sei, alguma coisa assim. E o Google lá, por conta do embargo, não tem sinal do Google lá de satélite. E aí acabei que tive que me virar no analógico mesmo. O mapa funcionava, mas não mostrava onde eu estava. Então, tipo, eu tinha que chegar numa esquina, ok, Avenida Netuno e tal, onde é que eu estou aqui? Feito uma agenda, uma lista telefônica. E essa foi uma história que tive que aprender espanhol lá e o mapa não funcionava. E a outra história, acho que foi até a Bela Lucena, que perguntou quanto tempo eu fiquei em Cuba. Eu fiquei muito pouco tempo em Cuba, porque a minha sobrinha estava para nascer a qualquer momento. Na verdade, ela estava para nascer, acho que era 12 de maio, alguma coisa assim, 15 de maio. E aí eu viajei para Cancún dia 26 de abril para trabalhar, fazer o casamento. E aí eu ia espichar um pouquinho minha viagem para Cuba, né? Mas não podia passar muito tempo em Cuba porque minha sobrinha nasceu, eu ia estar aqui, queria estar aqui e tal. E aí quando eu só fiquei acho que 3 ou 4 dias em Havana respondendo a Bela, justamente com medo de acontecer alguma coisa, ela vir ao mundo e eu não estar aqui. E aí quando eu cheguei em Cancún no dia 26 de abril, ela nasceu.
15 dias antes, no meu primeiro dia da viagem, estava indo dormir depois de 20 e poucas horas de viagem, deitei, minha irmã mandou uma mensagem na primeira noite, minha bolsa estourou, aí eu, putz, grila. Aí eu vi pela internet. Mas se eu soubesse, teria ficado 15 dias em Havana. Ele falou assim, não dá pra segurar mais um pouco, não. Segura aí, mais 15 dias. Aí eu só fiquei 3, 4 dias em Havana, intensos. Comentando essa questão de viagem, né, de não se comunicar, tem duas coisas interessantes. Uma, esse negócio de mapa que você baixa e translate também nunca funcionou comigo. Nunca. Sempre dá erro no final. E eu ainda prefiro ter um mapa impresso, um mapa analógico de papel para você poder trabalhar. É um plano B. E algumas cidades você já tem. É uma coisa que eu nunca vi aqui em Recife. Também eu nunca turistei em Recife e Rio. Mas algumas cidades têm muito turismo, principalmente lá na Europa, que eu conheço. Eles já têm os mapas da cidade. Que o cara tem um bloco assim. É turista, o cara arranca e dá o mapa. Para o cara poder se localizar na cidade, isso facilita muito. Então, se der para levar um mapa impresso ou alguma informação, isso já vai facilitar muito a nossa vida. Eu também já fiz de marcar no Maps, né, qual o destino que eu vou fazer, ponto a ponto, dia tal, né? Na hora não funciona. Não funciona. A primeira vez não funcionou, tinha raros lugares, mas eu levei tudo impresso. Tipo assim, também é importante levar o código de reserva, né, cópia da passagem, tudo isso. Cópia do passaporte, e assim, eu vou ficar na casa tal. Você já tira uma cópia do endereço, manda para alguém de confiança aqui, né? Sei lá, mãe, pai, irmão, porque se der alguma emergência, o pessoal já sabe onde mandar a polícia procurar primeiro para achar o corpo. Brincadeiras à parte, você tem aquela facilidade para poder conectar, para se localizar. E o negócio de falar o idioma, velho, eu sempre me ferro. Aí eu vi até na internet uma vez o cara que ele fez uma camisa que tem vários pictogramas, né? Vários símbolos. É tipo assim, tô com fome. Ele tem assim, sanduíche, carne, peixe. E o cara, ele vai apontando pra camisa e a pessoa vai entendendo o que ele quer. Aí, pra você ter ideia, nessa de conversar, a primeira viagem que eu fiz, eu fui pra Paris, pra França. E, cara, eu precisava ir no banheiro mijar, fazer xixi. Meu irmão... E eu falava pro segurança, amigo, eu queria banheiro, né? Aí o cara não fala inglês, ele também não quer falar inglês. Aí eu fui procurar no livrinho que eu tinha no guia, que eu tinha um guia e comprei um melhor, só que o melhor eu esqueci aqui e levei um ruim. E eu falava pro cara, não, eu quero ir numa casa de banho. E o cara olhava assim, porra, tipo assim, pra ele, banheiro, né? Lá é casa de banho, sala de banho. Ele, pra que você quer tomar banho? Ele não entendia e tal. Eu tinha que fazer gestos obscenos, assim, eu quero mijar e tal. Ele, entendi. Aí ele falou, toilet, né? É uma palavra que a gente usa aqui, toalete, né? Era só eu falar toalete, eu não sabia. Aí o cara indicou um lugar para ir, em outro lugar, mas assim, sempre embarreirava alguma coisa, banheiro, onde é que você tá para se localizar, né? E era muito difícil. Para voltar nessa mesma viagem, eu precisava ir para o aeroporto, e eu fui de trem. Só que o trem chega numa hora que ele muda de linha, né? E eu peguei o trem errado. Meu irmão, para falar o nome do aeroporto e alguém entender, alguém ter paciência para conversar comigo, quase que eu chorei, porque vai bater um desespero, né? Que você tem que chegar não sei quantas horas antes, e o tempo tá passando, já passaram 4 trens, ninguém quer te ajudar, você vai ficando desesperado. Você vai ficando desesperado e você não sabe que você pode pegar e ir para outro lugar e sei lá, e parar em outra cidade e você só quer ir para o aeroporto. Mas tem esses perrengues chiques que a gente passa, né? E deixa eu te perguntar, né? Pergunta final, que a gente já está acabando. Sim, senhor. No seu kit de fotografia de viagem, o que não pode faltar? Rapaz, acho que muitos cartões de memória, viu? Eu tenho medo de perder foto. Tenho medo. Então, assim, eu levo todos os meus cartões de memória, porque dava para levar só um e registrar a viagem toda, porque meu cartão é de alta capacidade. Mas aí, se você perder a câmera, for roubado, furtado, você perde todas as fotos. Então, se eu faço uma viagem de 5 dias, eu uso um cartão por dia.
O cartão já Massa. usado fica no hotel, escondido junto da carteira, do Dentro dinheiro, do cofre. do cofre. E realmente são cartões de memória. E um cabinho OTG, não sei se tu conhece, que ele pluga em celular Android. Não sei qual é o Ah, tá. cabo Aí você espeta o cartão de foto. memória E aí ele lê o e cartão você consegue dele e baixar as tal. Eu fotos. consigo tratar foto em RAW, né? Porque a câmera, essa pequenininha aqui, ela tem Wi-Fi. Uhum. Inclusive, até uma dica aí para quem não é fotógrafo, tem alguns amigos aí. Tem umas pessoas que perguntam, eu vou viajar para tal canto, que câmera eu compro? Mas já faz, eu acho que uns 2 anos que eu falo, compra um celular. Se o seu não é bom de fotografia, hoje em dia os celulares são vendidos ao redor da câmera, né? As câmeras todas são boas e você levar uma câmera, se a câmera não tiver Wi-Fi, você tem que descarregar, tem que levar um computador, tem que ter um tablet, enfim. Hoje em dia, com as câmeras de celular, já sai a foto maravilhosa e é muito mais jogo para levar para uma viagem, para quem não para quem não trabalha com fotografia. Né? E o celular sempre está contigo, né? A não ser que o ladrão leve, mas ele sempre está contigo, né? A câmera é mais discreta e etc. É boa dica essa que você deu, né, de fotografia, que você pode levar realmente um cartão para cada dia. Se você ficar 10 dias, 10 cartões. Porque se você for trocar, caso você perca um cartão, danifique, você só vai perder um dia de viagem, né? Caso você não consiga fazer essa cópia. Gostei dessa dica. E a ideia de você subir para a nuvem ou levar leitor de cartão de memória, né? Eu dei até uma dica no meu feed, dizendo que é interessante você levar um... Não, vou dar ainda essa dica. Levar um leitor de cartão de memória e um HD, né? Não é que você vai ter a segurança, que o HD também pode danificar, assim como um cartão de memória. Mas com um leitor de cartão você consegue espetar em qualquer computador, pegar o computador de alguém emprestado e fazer esse download para ter mais essa cópia de segurança. Eu estou falando isso porque uma vez eu levei o HD, não levei o computador e levei os cartões de memória. Só que eu não sabia, ninguém tinha computador que conectasse. Aí o que aconteceu? Não adiantou nada, levei um HD, um peso morto, para poder baixar as fotos. Eu acabei não usando. Certo? Massa. A gente está encerrando aqui, né? A nossa live com Américo Nunes. Eu vou providenciar uma claque para fazer vou ter umas gargalhadas depois. E eu vou aproveitar agora e vou dar uma lida nas perguntas. Quem está nos assistindo quiser fazer alguma pergunta do que a gente conversou, pode fazer para a gente poder trocar essa ideia, né? Perguntar para o Américo. Eu vou subir aqui para poder ver, né, nosso bate-papo aqui. Inclusive, hoje em dia, enquanto tu acha as perguntas aí, tem HD com leitor de cartão, viu? Já existe. Ele tem um sisteminha, você pluga o cartão no HD, ele já puxa tudo. Massa. Deixa eu ver aqui. Não tá mostrando tudo, tá voltando. Vou tentar pegar as últimas perguntas aqui. Alguns comentários. Em todos ou quase todos os aeroportos há um local para se obter o mapa da cidade. Dica aqui de Feliz, certo? Essa questão do mapa da cidade, as cidades que eu visitei, no hostel e no hotel, você tinha uns mapinhas, né? Que é tipo um papel jornal que o cara tem ali, que é justamente para dar essa vazão. Agora tem cidade que eles cobram, não é gratuito. Então, possa ser que dê um pouquinho de... É bom você guardar $5, 5 euros para poder comprar esses mapas da cidade, porque vale a pena. E vira depois até um souvenir, né? Eu tenho um monte de mapa guardado. Nunca mais vou usar, mas está guardado com as marcações, rabiscos, etc. Tiago Lacerda está perguntando aqui. Qual lugar que vocês viajaram e tiveram as fotos que acham mais incríveis? Que tem mais orgulho? Posso responder? Pode. Eu estou vendo outras mensagens aqui. Rapaz, o Rio de Janeiro é outra cidade que a gente aponta naqueles lugares, né? Urbano e natureza, que é maravilhoso. As cores do Rio também são maravilhosas. Então, se eu citasse 3 cidades, Havana, Tiradentes e Rio de Janeiro. Prio. Massa. Eu viajei para muitos lugares, aí eu vou ser bem suspeito de falar do Rio de Janeiro, né? Eu nunca tirei aquelas fotos clichês do arpoador, aquela parada toda, mas eu tirei foto de uma ponte, que é uma ponte que tem no Fundão, né? Ali no Fundão, que é a Ilha do Fundão, que é onde tem uma FRJ, tem uns prédios da Petrobras, e a Ponte do Saber,
e essa foto me rendeu uma menção honrosa, um prêmio internacional. Aí, Então, né? Foi massa fazer essa foto. É uma foto que me dá um orgulho. Mas eu tenho outras fotos e o que é engraçado, Recife é uma cidade que eu não fotografo muito. Apesar de ter umas paisagens nas fotos que eu fiz que eu gosto muito. Mas não é maravilhoso. uma cidade. Acho que é por estar morando aqui, estar aqui, você acaba perdendo aquele olhar de curioso, né? Mas eu tenho boas fotos de Recife também. Certo? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Só para avisar o pessoal que está nos assistindo, eu não estou conseguindo ver lá o início. No Ah, Instagram você sobe, aí ele volta para a última pergunta que foi feita. Então, se vocês quiserem refazer essas perguntas, vai ajudar aqui. Teve uma pessoa que tinha perguntado antes se a gente já fotografou os canyons do São Francisco. Eu vou adiantar que não. Acho um lugar super interessante, que tem um contraste massa daquela água verde com canyon alaranjado, dá um contraste complementar de vermelho com verde, né? Laranja com azul esverdeado. E você, Américo, já chegou a fotografar? Já viajar também para não, mas já essas planejei bandas? várias vezes, mas é muito longe, né? Assim, mas tem que ter vários dias bem específicos para viajar, uma semana, talvez, 4, 5 dias, porque é bem longe. Mas tenho muita vontade. É, Eu já fui muito novo lá, eu tinha 10, 12 anos de idade, mas quero voltar realmente. eu tenho um conhecido que ele vai para lá no SUP, né? No Sim, Stand Up Paddle, né? é. Ele costuma fazer viagem remada, eu não sei o termo agora, mas ele faz essa expedição, essas expedições para lá, para poder remar, e eu já vi umas fotos e realmente é impressionante o local. E o bom quando você for viajar, a dica que eu vou dar para vocês aqui, é ver o planejamento. Porque às vezes você vê, promoção, pô, tá barata a passagem, eu vou comprar. Aí você vai, justamente num período de chuva, você não vai conseguir ver nada, você não vai Furacão. enxergar nada. É baixa temporada, justamente que eles estão querendo escoar aquela hospedagem, aquela viagem para lá. Então tem que estar atento a isso, né? É o que eu sempre falo. Eu nunca tive uma boa imagem de Porto de Galinhas, porque eu sempre fui para Porto em período de chuva. Então eu Ah, nunca tinha visto peixinho debaixo d'água. Acho que só vi uma ou duas água- vezes isso. E eu moro aqui há 10 anos, porque sempre que eu vou lá tá chovendo, como é que é? A maré tá alta, tá uma confusão Porto. E Porto realmente é bonito. Mas eu nunca dou sorte, eu nunca parei para ver, tem que estar lá 11 horas da manhã. Não, eu vou. Aí chego lá, tá uma desgraça a paisagem. Então é bom você procurar saber qual o melhor período para você estar, se você quiser tirar proveito daquela paisagem. Se você for com outro fim, talvez não precise tanto, você consiga pegar uma promoção. Eu acho que é o mesmo caso aqui de Fernando de Noronha, né? O pessoal é caro, é caro. Aí tem um período que tá baratíssimo, né? É 300 porque reais. ninguém. Até quem mora lá não quer estar lá nesse período. Aí fica barato por conta disso. Aí toma cuidado para vocês não acabarem se prejudicando. Tem mais gente aqui perguntando. Estou gostando das perguntas, tá? Qual a viagem dos sonhos de Américo? Bruhara ou Bruhara está perguntando. Qual foi sua Cara, viagem dos sonhos? eu tenho muita vontade de conhecer vários países asiáticos. E Uhum. aqui pertinho, eu acho que o Peru. Cusco, esses lugares. Peru, né? É. Peru, ver Machu Picchu, né? Deve ser É, massa lá também. tenho Agora eu muita tenho vontade de ir vontade também de. para Vietnã, esses lugares assim. Aham. E Vietnã eu também nem sei como é que tá agora, porque teve aquele boom, todo mundo tava viajando pro Vietnã. Aí, aquelas paisagens aquelas fotografias paradisíacas da cidade, elas já não existem mais. é, Porque dificilmente você vai ver aquela praia deserta. vazio. Vai ter um monte de gente, aquela confusão, né? Tem que. Tem até vez quando rolam umas fotos nas redes sociais da expectativa e realidade. Né? A expectativa é Tem aquele que mar lindo, maravilhoso, que o fotógrafo deve virar à noite lá para poder fazer aquela foto 2, 3 da manhã. E a realidade é gente que não acaba mais, né? Aquela confusão toda. Tipo o Copacabana no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Qual cidade você não voltaria para fotografar, Américo? Golden Cancún, Lançamentos. Você Cancún, não voltaria para disparado. Cancún? É porque teve alguma experiência ruim lá? Diz mais Muito, um pouco. muito golpe, muita tentativa de golpe a todo momento, no aeroporto, no restaurante, no hotel. Ainda bem que somos brasileiros, viu?
Mas a todo momento é tentativa de golpe. Impressionante. Mas é o quê? De roubo ou de que o cara querer vender alguma coisa pra De tu? furto, Aqueles caras daqueles joguinhos pra poder tirar dinheiro de turista. Não, mas de furto, de tentativa de furto, de vender coisa que não existe. Tem pessoas que ficam no aeroporto vendendo passeio, mas os passeios não existem. Taxistas falsos, tem tudo, assim, é impressionante. Como é uma cidade que vai muito americano, aí acho que eles ficam focando nessa galera. E eu acho que a Tá, gente entendi. chegou a levar um golpe, alguma coisa besta. Até no posto de gasolina tem golpe. Você coloca, eu quero 50 pesos de gasolina, eles colocam 40. Então, assim, a todo Aham. momento, a pessoa reclama do Paraguai, mas o Paraguai é perto de Cancún, o Paraguai não. Não, não. E Cidade o del pessoal Leste reclama do. é fichinha. O pessoal reclama do Brasil também. Uma cena que eu achei muito engraçada nessa. Tem sempre aqueles caras segurando aquele tabletezinho, né? Fazendo aqueles joguinhos. Tem aquele grupo pra dizer que o cara tá ganhando dinheiro e o cara perde. Isso tem muito no centro do Rio de Janeiro. Tem. Velho, a gente desceu de metrô ali em Paris. Tava eu, meu irmão e minha cunhada. E já tinha, tipo assim, dois grupos desse. A gente olhou um pra cara do outro e falou assim: não, não é possível. Isso tem aqui também. Será que são cariocas? E a galera parando, assim, né? Uns turistas parando numa área que não era uma área muito movimentada, mas Sim. descia muito turista pra ir pra Torre Eiffel ali. Não tinha polícia. E tava cheio de golpista. Eu falei, velho, não rola, não. A gente tá acabando aqui, né? Eu vou ter que encerrar daqui a pouquinho, com medo de perder a live. Então, Cancún. E deixa eu ver aqui, mais tem gente pra vir. Nova Zelândia, né? Tá perguntando. Tá dizendo aqui, antes de você ir pra lá, você tem que ir pra Nova Zelândia, antes de ir pra Aqui não Ásia, né? aparece, deve ser Hugo. Aqui ele mora lá. Nova Zelândia parece ser um lugar também fantástico, né? Eu ia lá só pra ver as Não, paisagens do total. Senhor dos Anéis. Meu sonho de Então, Terra-média. Américo, qual foto você tem mais orgulho de ter feito em viagem? Rapidinho pra gente encerrar. Vixe Maria. Sei não. Tem muitas. Dá pra responder não, minha gente. Tem muitas. Tá, então vou te interromper aqui rapidinho. Conversamos hoje com Américo Nunes, né? Sigam @Américo Nunes. Foi massa esse bate-papo. Lembrando que ele vai estar disponível aqui no IGTV da meu perfil. E sexta que vem ele vai estar lá no YouTube, certo? Agradeço a participação de todos. Foi maravilhoso. E mais uma vez, obrigado, Américo. Encerrando Valeu. agora e até a próxima. Tchau. Tchau.